A Viagem Interrompida, capítulo 8. Depois da extensa sessão de Betty, o Dr. Simon ditou em seus registros. Essa entrevista prosseguiu de maneira bastante suave até as áreas de medo na última parte da visão do objeto voador, quando ela começou a exibir marcantes perturbações. Lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Ela se retorcia na poltrona. O mesmo ocorreu com idêntica agitação durante o processo aparentemente ocorrido dentro do estranho objeto. Durante o aparente exame médico, lágrimas escorriam-lhe pelas faces e seu nariz pingava. Apesar de ter aceitado prontamente o lenço de papel, achei melhor parar nesse ponto, embora ela ainda estivesse na sala de operações devido ao grau de agitação que se seguiu. Foi marcada uma consulta para ambos daqui a uma semana. Eles voltaram a 14 de março de 1964. Pouco antes de os Hill entrarem no consultório para a segunda consulta de Betty, o Dr. Simon fez algumas observações preliminares na fita. Os Hill são esperados para as 8 horas da manhã. E o exame da Sra. Hill vai continuar no ponto em que parou há uma semana atrás, logo depois que o instrumento fora removido de seu umbigo para o teste de gravidez. Antes de colocar Betty em transe, porém, o médico conversou informalmente com ela. Betty, acho que devo contar-lhe antes de começarmos que tive 2 pesadelos após ter estado aqui na semana passada. Médico, você diria que foram sonhos ou pesadelos? Betty, foram pesadelos. Médico, e quando foi o primeiro? Na noite de terça. Médico, na terça-feira seguinte à consulta, sobre o que foi? Betty, não consigo recordar-me desse primeiro. Posso lembrar-me de água, um lago, eu acho, e uma praia. Mas não sou capaz de me lembrar mais nada além disso. Médico, faz você lembrar de alguma coisa? Algum lago em particular? Betty, não. Médico, e o outro sonho? Betty, no outro, eu não sei onde eu estava. Havia uma luz e ela corria por todo o lado ao meu redor. E eu podia ver esta luz. Ela quicava em minha direção e depois se afastava. E eu me sentia como se estivesse correndo um grande perigo com esta luz e ela ia tocar-me. Ia brilhar em cima de mim e eu não queria. E exatamente quando ela vinha em minha direção, acordei. Eu estava tentando gritar, não sei se gritei ou não, mas acordei por mim mesmo. Médico, Barney sabe alguma coisa disso? Betty, bem, me assustei tanto que o acordei. Médico, vocês dormem em 2 camas de solteiro? Betty, não, numa cama de casal. Médico, você o acordou deliberadamente? Betty, sim. Médico, aparentemente então você não gritou. Betty, acho que não gritei. Médico, isso se parece com algo. Você se lembra de sua experiência com o OVNI quando esse veículo estava se aproximando de vocês? Era alguma coisa assim ou era diferente? Betty, no pesadelo era como a luz de uma lanterna. Esse tipo de coisa. E além disso, estava quicando por todo lado e era pequena. Médico, era pequena. Não se parecia com a luz de um holofote? Betty, sim, parecia-se com a luz de um holofote. Médico, como a luz de uma sala de operações ou algo assim? Betty, menor do que isso. Médico, alguma coisa como a luz que alguns médicos usam no espelho de cabeça? Betty, era maior, acho. Provavelmente tinha de 15 a 20 centímetros de diâmetro. Médico, tudo bem. Fora isso, tudo correu bem? Você não ficou preocupada ou perturbada com nossa última sessão? Ou não se lembrou de nada sobre ela? Betty, acho que me lembro. Médico, o que você pensa lembrar? Betty, recordo ter chorado e posso me lembrar. Bem, acho que me recordo de ter estado sentada no carro olhando Barney lá fora na estrada e de ter visto homens na estrada. Médico, você viu homens na estrada? Pode imaginá-los agora? Betty, sim. Médico, como são eles? Betty, não me lembro claramente para distinguir alguma coisa. Médico, eles parecem homens americanos comuns? Betty, não, são diferentes de algum modo. Médico, diferentes como? Não sei. Havia algum veículo na estrada? Um carro? Uma motocicleta? Não. Apenas homens na estrada? Vestidos com algum tipo de roupa em especial? Uniformes ou alguma forma padrão de vestuário? Betty, acho que estavam todos vestidos iguais, mas não pude ver, não posso descrever como estavam vestidos. Médico, você faz alguma ideia do motivo pelo qual esteve chorando? Diz que se lembra, acha que se recorda de ter chorado? Betty, porque eu acho que estava chorando? Porque estava com medo. Médico, estava com medo de quê? Betty, e eu tinha certeza de que alguma coisa ia acontecer e não sabia o que era. Médico, muito bem, agora vamos continuar. O médico diz as palavras-chave, os olhos de Betty se fecham de imediato. Profunda, profundamente adormecida, sono profundo, profundo. Você está inteiramente relaxada, muito, muito profundamente adormecida. Adormecida mais e mais profundamente. Mais e mais profundamente, muito, muito profundamente adormecida. Está confortável e relaxada. Nenhum medo, nenhuma ansiedade, um sono muito profundo. Vamos voltar para onde estávamos há uma semana, exatamente no ponto onde paramos com sua experiência. No momento exato em que paramos. Onde você está agora? Betty, agora em transe profundo. Estou na mesa e o líder, eles me machucaram pondo uma agulha em meu umbigo.
e o líder passou a mão diante dos meus olhos, e quando fez isso, toda a dor, não senti mais qualquer dor. Desapareceu. E eu me senti muito relaxada e me senti grata para com ele, pois ele fez passar a dor. Médico, sobre esta agulha, há alguma coisa ligada a ela, como um fio ou um tubo? Beth, sim. Médico, com o que se parece? Beth, era uma agulha comprida. Eu diria que se parecia com uma agulha comum usada para injeções ou talvez para retirar sangue. Eu não sei. Médico, havia uma seringa presa à mesma? Beth, havia alguma coisa. Eu não sei por que fizeram isso. Era algum tipo de teste, e eu não queria que eles o fizessem. Eu disse que ia doer e o líder disse que não. Quando sua mão passou diante de meus olhos, a dor passou. Médico, a que profundidade ele enfiou a agulha? Beth, era uma agulha comprida. Eu não sei, eu achei... Eu não olhei, mas diria que a agulha tinha 10 centímetros de comprimento. 15, talvez. Médico, você disse que havia alguma coisa presa à mesma, como um fio ou um tubo? Beth, como um tubo. E não a deixaram lá por muito tempo, só por um segundo. Médico, que tipo de dor foi essa? Foi como a dor que a pessoa sente ao enfiar uma agulha no braço? Acho que você já deve ter doado sangue ou coisa assim. Beth, não foi assim. Era... Tudo em que eu pude pensar foi numa faca. Médico, era como uma faca? Beth, pois era tanta tamanha a dor. Eu estava... Acho que fiquei gemendo e não conseguia ficar quieta. Médico, lá havia uma luz? Beth, a sala estava fortemente iluminada. Médico, havia algum tipo de luz de um pequeno holofote? Beth, sim, havia uma luz por trás do meu ombro esquerdo, como um pequeno holofote. Médico, de que tamanho era? Beth, era como um abajur de mesa, eu não sei, 20 centímetros. Médico, muito bem, continue. Beth, então eu me senti grata para com o líder, pois fizera passar a dor. E ele pareceu ficar muito surpreendido. E assim disseram que era o final do exame. E o médico ajudou-me a sentar. Ele segurou meu braço e eu girei sobre a mesa. Médico, que tipo de mesa era essa? Era uma mesa de exames? Uma mesa de operações? Como a de um consultório médico? Beth, semelhante a uma mesa de exames comum. Não era como a mesa que alguns médicos, não sei se todos os médicos usam o mesmo tipo de mesas para exames ou não. Essa era mais como uma mesa de exames comum. Era clara, bem, eu não sei. Branca ou cor de metal. Era de metal, eu sei, era dura. Não era macia de modo algum. Aquele tipo de coisa. Assim o examinador estava me ajudando. Ajudou-me a descer da mesa e eu fiz meia volta. Ele deu-me meus sapatos e eu os calcei e desci ao chão. E meu vestido estava lá e eu o vesti. Eu ia fechar o zíper das costas e ele segurou o fecho em cima e o fechou. Então, eu disse, posso ir agora? Posso voltar para o carro? E ele disse, Barney ainda não está pronto. E foi então que comecei a me preocupar e perguntei-lhe por que estavam demorando tanto com Barney. E ele disse que estavam fazendo mais alguns exames com ele, mas dentro de 1 minuto estaria acabado. E puxa, havia um armário e o médico, o examinador, saíra da sala. Estávamos só eu e o líder lá. Médico, então havia um médico lá pelo que você diz? Beth, o homem que fez os exames, ele fez os testes. E ele saiu. Assim só ficamos o líder e eu. Eu estava grata para com ele, pois parara a minha dor e agora eu não sentia nenhum medo. E assim comecei a conversar com o líder. E eu lhe disse que fora uma experiência e tanto. Era inacreditável. Que ninguém jamais acreditaria em mim. E que a maioria das pessoas nem sequer sabia que ele existia. E o que eu precisava era de alguma prova de que aquilo havia realmente acontecido. Assim ele riu e perguntou que tipo de prova eu queria. De que eu gostaria. E eu disse, bem, se ele pudesse me dar alguma coisa para eu levar comigo, então as pessoas me acreditariam. E então ele mandou que eu olhasse ao redor e talvez pudesse encontrar algo que gostaria de levar. E eu fiz, e não havia muita coisa por ali, mas no armário havia um livro bastante grande. Assim que eu pus a mão no livro e perguntei, posso ficar com isto? E ele mandou-me abrir o livro e eu o fiz. Tinha páginas, tinha coisas escritas, mas não era nada que eu tivesse visto antes. Parecia quase como, eu não sei, não era um dicionário, talvez Ele tinha... A escrita não ia de um lado para o outro, subia e descia. Médico, parecia estar em alguma língua que você conhece ou estava escrito em inglês? Beth, não era inglês. Médico, parecia-se com... Que língua você conhece que sobe e desce? Beth, eu não sei, mas posso reconhecê-la, não sei lê-la. Japonês. Médico, japonês. E ela parecia-se com japonês, a escrita? Beth, não. Médico, era manuscrita ou impressa?
Betty. Era diferente. Eu não sei, pois era... Quero dizer, eu não sei dizer. Esta tinha linhas agudas e algumas eram finas e outras eram de tamanho médio e outras muito grossas. Tinha alguns pontos. Tinha linhas retas e linhas curvas. E o líder riu e me perguntou se eu achava que saberia lê-la. E eu lhe disse que não. E também ri. Disse que não, mas não o estava pegando para ler. Isto ia ser minha prova de que aquilo acontecera. Que isto era a minha prova. E assim ele disse que eu podia ficar com o livro. Eu poderia ficar com o livro se quisesse. E eu o peguei e fiquei muito contente. Quero dizer que isto era mais do que eu jamais ousara esperar. E estou ali parada e estou dizendo que nunca vira nada parecido com o livro e estava muito feliz de ele o ter dado a mim. E que talvez de algum modo eu pudesse adivinhar com o tempo o modo de lê-lo. E assim então eu perguntei de onde ele viera, pois eu disse que sabia que ele não era da terra e eu desejava saber de onde ele vinha. E ele me perguntou se eu sabia alguma coisa sobre o universo. E eu lhe respondi que não sabia praticamente nada. Disse que quando eu estava na escola, eles nos ensinaram que o Sol era o centro do sistema solar e havia 9 planetas. E depois, é claro, fizéramos alguns avanços. E eu lhe contei sobre ter visto, eu acho que conheci há algum tempo, Harlow Shapley. Ele também escreveu um livro. E eu vira fotografias que ele tirara dos milhões e milhões de estrelas do universo. Mas isso era praticamente tudo o que eu sabia. Assim, ele disse que gostaria que eu soubesse mais sobre o universo e eu lhe retruquei que também gostaria de saber. E ele atravessou a sala e foi para a cabeceira da mesa e fez algo. Ele a abriu, não era como uma gaveta, ele fez alguma coisa e no metal da parede surgiu uma abertura. E ele retirou um mapa e me perguntou se eu algum dia vira um mapa como aquele antes. E eu atravessei a sala e inclinei-me sobre a mesa. E olhei para o mesmo. E era um mapa oblongo. Não era quadrado, era muito mais largo do que comprido. E havia todos aqueles pontos, e estavam espalhados por todo o mapa. Alguns eram pequenos, não passando de pontinhas, e outros eram tão grandes quanto um níquel. E havia linhas, elas estavam sobre alguns dos pontos e havia linhas curvas indo de um ponto a outro. E havia um círculo grande e havia muitas linhas saindo do mesmo. Muitas linhas indo para outro círculo bem perto, mas não tão grande. E estas eram linhas grossas. E eu lhe perguntei o que significavam. E ele disse que as linhas grossas eram rotas comerciais. E depois as linhas cheias eram lugares aonde eles iam ocasionalmente. E ele disse que as linhas pontilhadas eram expedições. Assim eu lhe perguntei onde era seu ponto de origem, e ele me perguntou, onde você está no mapa? E eu olhei e ri e respondi, eu não sei. Aí ele retrucou, se não sabe onde está, então não adianta nada eu dizer de onde eu venho. E ele guardou o mapa enrolou-se e ele o colocou de volta no espaço da parede e o fechou. Senti-me muito idiota porque eu não sabia onde fica a Terra no mapa. Perguntei-lhe se podia abrir o mapa de novo e me mostrar onde ficava a Terra, e ele riu de novo. E eu pensei, bem, ainda tenho o livro, é um livro grande. Eu voltei para o armário, pus o livro sobre ele e comecei a folheá-lo de novo. De repente, ouvi este barulho no corredor. Alguns dos outros homens entraram e com eles estava o examinador. Estavam bastante excitados, assim eu perguntei ao líder o que havia com eles. Alguma coisa acontecera com Barney? Tinha alguma coisa a ver com Barney? O examinador me fez abrir a boca e começou a examinar meus dentes. E estava puxando-os. Eu perguntei-lhes o que estavam tentando fazer. Médico, o que eles estavam fazendo com seus dentes? Betty, eles os puxaram, tentavam tirá-los, estavam muito excitados. Ela ri. O examinador disse que não conseguia entender. Os dentes de Barney saíam e o meu não. Eu estava rindo de verdade e disse que Barney usava dentaduras e eu não, e era por isso que seus dentes saíam. Então eles me perguntaram, o que são dentaduras? E eu respondi que quando as pessoas ficam velhas, perdiam os dentes. Tinham de ir a um dentista e mandar extrair os dentes e colocar dentaduras. Ou algumas vezes as pessoas... Barney tivera de pôr dentaduras por ter sofrido um ferimento na boca. Ele também tivera de extrair os dentes. E o líder quis saber, bem, isso acontece com muita gente? Ele estava... agia como se não acreditasse em mim e eu respondi, sim, acontece com quase todo mundo quando ficam mais velhos. E ele perguntou, bem, mais velhos, o que quer dizer mais velhos? E eu disse, velhice, e ele então perguntou, o que é velhice? E eu lhe disse, bem, varia, mas quando uma pessoa fica velha, há mudanças nela, particularmente mudanças físicas. Ela começa a baquear com a idade. E assim ele disse, o que é idade? O que eu queria dizer com idade? E eu respondo, o período de vida, a duração de tempo que as pessoas viviam. E ele quis saber, quanto tempo é isso?
E eu respondi, bem, acho que o período de vida de uma pessoa é supostamente de cerca de 100 anos no máximo. As pessoas morrem antes disso, a maioria delas morre, por causa de doenças, acidentes, esse tipo de coisa. E eu achava que a média de duração da vida, eu não sei, era de 65 ou 70. E assim ele quis saber, 65 ou 70 o quê? O que isso queria dizer? Eu respondi, anos, e ele indagou, o que é um ano? E eu disse que não sabia exatamente como era calculado, mas tinha alguma coisa a ver com quantos dias, e os dias tinham tantas horas, e as horas tantos minutos, e os minutos tinham tantos segundos. E eu acrescentei que, em princípio, o tempo dependia da rotação da Terra e da posição dos planetas e das estações e tudo mais. E eu estava com meu relógio e mostrei-lhe que de 12 a 12 podia ser de meia-noite ao meio-dia e vice-versa. Tentei explicar, mas ele não entendeu o que eu estava dizendo. E eu não pude, eu não sei. Médico, mas ele entendia inglês? Beth, sim. Então ele me perguntou bem o que comíamos. E eu disse que comemos carne, batatas, legumes, leite. E ele perguntou, o que são legumes? E eu disse que isto é um termo amplo e pode cobrir uma grande variedade de certos tipos de alimentos. Mas não podia explicar o que são legumes, pois não são muitos. E ele me perguntou se havia algum tipo de que eu gostava. E eu disse que comia muitos deles, mas meu preferido é a abóbora. Assim ele me pediu, fale-me sobre as abóboras. Assim eu lhe disse que eram de cor amarela geralmente. E ele quis saber, o que é amarelo? E eu lhe respondi, bem, vou lhe mostrar. E comecei a procurar pela sala, mas não pude encontrar absolutamente nada de amarelo. E não estava usando nada amarelo. E eu lhe disse que não lhe podia mostrar como era a cor, mas era uma cor viva, um tanto como nós consideramos a luz do sol amarela. E não fazia sentido falar em legumes, pois eu não sabia explicar o que pretendia dizer. E, eu disse, eu não sei como fazê-lo. Não posso dizer onde fica a Terra no mapa, eu não sei. Todas essas coisas que o senhor me pergunta, sou uma pessoa muito limitada tentando conversar com você. Mas há outras pessoas deste país que não são como eu. Elas ficariam imensamente felizes de conversar com ele e poderiam responder a todas as suas perguntas. E talvez, se ele pudesse voltar, todas essas perguntas teriam resposta. Mas se eu o fizesse, não saberia onde encontrá-lo. E ele riu e disse, não se preocupe, se resolvermos voltar, seremos capazes de encontrá-la muito bem. Sempre encontramos quem desejamos. E eu disse, bem, agora o que quer dizer com essa observação? E ele apenas riu. E então Barney estava voltando. Estavam trazendo Barney para fora. Ouviam os homens no corredor. E eu disse, Barney está vindo. E ele disse, sim, vocês vão poder voltar para o carro agora. E eu fechei o livro, e Barney estava vindo e seus olhos ainda estavam fechados. Ela ri de novo. Ele perdeu muita coisa. Eu gostaria de saber se eles o estão fazendo ficar de olhos fechados. E assim chegou a hora de voltar para o carro e o líder disse, vamos até o carro com vocês. E respondi, muito bem, mas eu gostaria mesmo é de saber se vocês vão voltar. E ele respondeu, bem, veremos. Ela fez uma pausa de um momento, depois continuou. E nós saímos no corredor. Barney está atrás de mim de olhos fechados, com um homem de cada lado. E eu já estou pronta a descer a rampa quando alguns dos outros homens, o líder não, mas alguns dos homens estão falando. Não sei o que estão dizendo, mas estão muito excitados. E então o líder se aproxima e tira o meu livro. E eu digo, estou furiosa. Ela fala com muita intensidade, quase chorando. E eu digo, o senhor prometeu que eu podia ficar com o livro. E ele respondeu, eu sei, mas os outros fazem objeção. Assim mesmo, eu reclamei. E ele é minha prova, e ele replicou, o principal problema é justamente esse. Eles não querem que vocês saibam do que aconteceu. Querem que vocês se esqueçam de tudo isto. Agora ela fala como se dirigisse ao líder. Eu não vou me esquecer disto. O senhor pode tomar um livro, mas não vai poder nunca, nunca, nunca fazer eu me esquecer. Vou me lembrar de tudo, nem que seja a última coisa que eu faça. E ele ri e diz, talvez você se lembre, eu não sei, mas espero que não. E não vai lhe fazer nenhum bem se não esquecer, pois Barney não vai se lembrar. Barney não vai se lembrar de nada. E se você se recordar de alguma coisa que for, ele vai se lembrar de forma diferente de você. E tudo o que vão conseguir será deixar um ao outro tão confuso que não saberão o que fazer. Se você se lembrar, será melhor esquecer de qualquer modo. Novamente à beira das lágrimas. E eu disse, por quê? Está tentando me ameaçar? Pois não vai poder me deixar com medo, pois eu não vou esquecer. Vou me lembrar de algum modo. E então ele retrucou, está bem, agora vamos voltar ao carro. E eu estou ali parada ao lado da rampa e não estou tão brava agora. Eles levaram Barney adiante enquanto conversávamos. E eu disse,
Eu gostaria muito de ter alguma prova disto, pois é a coisa mais inacreditável que jamais aconteceu. Estávamos caminhando e o caminho, uma distância bem curta, não parecia ser tão longo quanto da ida. Da ida parecera terrivelmente longo. E ele disse, vou deixá-la aqui. Por que não ficam junto ao carro e assistem nossa partida? Assim eu respondi, muito bem, eu gostaria de fazê-lo, se não corrermos perigo por isso. E ele disse, não, vocês vão estar suficientemente longe. E ele disse que sentia muito por eu ter ficado muito amedrontado no princípio. E eu respondi, bem, isto foi uma experiência nova, eu não sei o que estava acontecendo, mas certamente que agora não tenho medo. Fora uma experiência espantosa e eu não sei, talvez a fosse esquecer. E esperei que de algum modo nos encontrássemos de novo. Talvez ele voltasse e haveria gente que poderia responder às suas perguntas. E ele disse que bem, ele tentaria. Então todos se voltaram e começaram a retornar. E eu entrei no carro e Barney estava lá dentro. Abri a porta do carro e disse, vamos, saia e assista a partida deles. Barney ainda estava atordoado, mas seus olhos estavam abertos e agora ele agia mais normalmente. Delcy está sentada no lugar onde eu sento, assim apalpo Delcy e ela está tremendo em todo o corpo. Eu pego Delcy do banco e dou-lhe uns tapinhas e digo, não fique com medo, Delcy, não há mais nada do que ter medo. Estou apoiada contra o para-choques do carro e Barney sai e para a meu lado. E vamos vê-los partir. Delcy não quer olhar, ainda está tremendo. E ele começa a cintilar e está ficando mais e mais brilhante. Médico, o que estava ficando brilhante? Beth, o objeto. Médico, foi esse objeto que vocês viram antes no céu? Beth, sim. Só que agora é uma grande bola alaranjada e está brilhando, brilhando, rolando exatamente como uma bola. Mais tarde, Barney e Beth iriam recordar-se disto como o que haviam julgado que era uma grande lua que lhes aparecera como se estivesse no chão. Agora ela desce e lá e mergulha e depois zoom, vai para mais e mais longe. E eu digo, bem Barney, lá vão eles e não estamos nada piores por causa da experiência. Vamos entrar no carro e voltar a Portsmouth. E ele dá a volta e embarca do lado do motorista e senta-se. Entro pelo outro lado. Coloco o Delcy na parte traseira, no chão, dou-lhe um tapinha na cabeça e digo que ela é uma boa cachorrinha. E Barney dá partida no carro e começamos a viajar. E estou tão feliz e eu digo, bem Barney, agora experimente dizer que não acredita em discos voadores. E Barney diz, oh, não seja ridícula. E eu acho que ele está brincando. Mas então, de repente, recebemos este bip-bip, bip-bip-bip na mala do carro outra vez. Médico, era a segunda vez que vocês ouviam os bips? Beth, sim, e eu disse, bem, acho que esse é o adeus deles. Estão longe, seja lá para onde estão indo. E eu não sei, é tão fantástico que suponho que devemos esquecer tudo isto. Médico, o que vocês disseram um para o outro então? Beth, bem, quando Barney disse não seja ridícula, eu não sei se estava brincando comigo ou não. Assim, não falei nada. E ele diz, agora eu sei que disto ele está consciente. Ele disse, olhe lá fora e veja se pode vê-lo ainda por aí. Como eu poderia olhar para fora e ver algo por aí se ele ia negar sua existência? Assim eu o fiz. Olhava pelo céu de vez em quando, em todo o caminho de volta para casa, eu continuava procurando, e ficava querendo saber, será que eles se foram? A que distância terão ido? Mas ainda tenho a impressão de que estão muito perto. Continuo procurando por eles, olho pelo binóculo. Outra longa pausa então. Fora de Concord, a norte de Concord, nós não paramos, mas diminuímos a marcha para bem devagar, e eu estava olhando pelo binóculo e não os vi de novo. Mas continuei olhando por todo o caminho de casa. Continuamos seguindo em frente e eu disse, não acredito nisto, ninguém vai acreditar. Que inferno, vamos esquecer a coisa toda, é fantástica demais. Todo mundo vai pensar que estamos loucos. Quero dizer, só de falar em discos voadores, as pessoas já acham, o senhor sabe, muito estranho. Mas isto foi muito mais do que ver algo passar pelo céu. Acho que vou esquecer tudo. É melhor mesmo. O que eu poderia fazer no caso? Contudo, gostaria de saber se algum dia eles vão voltar. Eu vou ficar procurando por eles. E olho pela janela da cozinha em casa. Beth repete os detalhes sobre a chegada em casa à luz do dia, retirar as malas do carro, tomar um banho de banheira e ir para a cama exausta. Médico, sua memória aguda é precisa. Alguma vez você contou a Barney sobre sua experiência? Sobre ter estado no veículo? Beth, não. Médico, e ele lhe falou sobre ter estado no veículo? Beth, não posso me lembrar se Barney alguma vez mencionou ter estado dentro dele. Médico, bem, continue. Beth, agora eu me sinto confusa, querendo saber por que nós nunca falamos sobre isso. Meses mais tarde, depois da segunda terapia estar terminada,
Os rios sumarizaram seus pensamentos nesta pergunta ao comparar suas sessões de hipnose onde não possuíam qualquer lembrança do que fora dito até terem recebido instruções por parte do médico para lembrar. Pois é de se presumir que deveríamos ter conversado. Eu não entendo isso. Nós só dissemos, bem, foi uma experiência espantosa e isso foi tudo o que eu disse. Médico, você teve duas experiências, segundo diz. Uma de ter avistado esta coisa e ter visto pessoas reconhecíveis. A outra foi de ter estado no veículo. As duas foram experiências diferentes. Beth, mas para mim, bem, a primeira foi muito pequena. Na verdade, tudo o que eu fiz foi ver o objeto voando no ar e na frente do carro. E o senhor sabe, eu não cheguei a vê-lo assim tão bem. A outra parte foi tão mais marcante em comparação. Médico, por que você iria querer mantê-lo em segredo? Beth, porque eu quis agradar ao líder, porque ele me disse para esquecer tudo. Médico, você quis agradar ao líder? Beth, ele disse-me para esquecer tudo. Esta foi a decisão tomada por eles. Médico, por que queria tanto agradar ao líder? Beth, eu não sei. Médico, então você deve talvez querer saber por que Barney não falou no caso. Acha que ele queria agradar ao líder? Beth, talvez, pois estou bem certa de que ele estava. Bem, seus olhos estavam fechados, mas eu acho que ele tinha alguma consciência daquilo que estava acontecendo. Médico, o que eles fizeram com ele? Beth, eles haviam feito alguma coisa que o fez ficar de olhos fechados, e eles tiveram de ajudá-lo a caminhar, a andar até o objeto. E antes de sairmos, o estavam guiando de algum modo, mas eu acho que ele caminhava mais por vontade própria. Fez outra pausa. Médico, sim, continue. Beth, talvez fosse medo de se lembrar também. Tinha algo a ver com o modo como ele disse que era melhor esquecer tudo, quase como uma ameaça. E depois acho que talvez eu mesma quisesse esquecer. Eu não sei. Ia dizer que eu mesma desejava esquecer, mas isso soa como racionalização. Pois, na verdade, eu não sei se eu pretendia mesmo esquecer. Só não consegui me lembrar. Posso me lembrar de certas partes, mas não posso me lembrar de outras. Parece ser o intervalo entre os bips. Outra vez, depois da terapia, ao conversar com o escritor, quando suas mentes conscientes já tinham recebido permissão de relembrar todos os dados revelados nas gravações das sessões, os Rio concluíram que a série original de bips parecera colocá-los num estado semelhante ao transe, que mais tarde se fortaleceu ao encontrarem um bloqueio rodoviário. A segunda série de bips aparentemente devolveu-lhes a consciência, embora possam recordar-se de terem permanecido em condição de estonteamento a maior parte do caminho até Portsmouth. Beth, é muito difícil entender. Parece ter sido um intervalo entre Indian Head e onde paramos na estrada, na parte que eu achei que devia ser esquecida. Médico, por que devia ser esquecida? Beth, eu não sei. Mas houve este bip no princípio e depois não me lembro de nada. Só me lembro um pouco de Barney ter saído da estrada principal até vermos os homens ali parados na estrada. Médico, como os pude ver? Eles traziam luzes? Beth, eu pude ver as formas. Eu pude ver, o senhor sabe, quando se está dirigindo numa estrada à noite e há um grupo ou algo assim na pista e os faróis batem e eles aparecem. Não podemos nos aproximar. Mas não me lembro de nada dali por diante até agora. Eu não sei quando viajamos, ou nada. Alguma coisa deve ter acontecido nesse período. Médico, aventando a possibilidade de um sonho. Vocês pararam para dormir? Beth, para dormir? Não, acho que não. Quero dizer, eu penso que saberíamos se o tivéssemos feito. Não tenho qualquer conhecimento do que ocorreu até termos encontrado os homens na estrada. E aí tudo isso aconteceu. Assim mesmo, nós vimos os homens. Depois houve os bips de novo. Sei que eu desejei esquecer tudo. Médico. Quando Barney levou Delcy para fora do carro antes de tudo isto, você estava preocupada? Beth, naquela hora eu não estava preocupada. Estava vigiando para ver se outros carros viriam pela estrada. Médico, você poderia ter adormecido no carro enquanto Barney saía com a cadela? Beth, não. Médico, nem quando Barney se afastou e você ficou no carro? Beth, isto foi quando o objeto estava acima de nós, quando Barney se afastava do carro na direção dele. Médico, você adormeceu quando ele estava fora? Não. Médico, muito bem. Então, na manhã seguinte, você desejou ter um contador Geiger. O que aconteceu para isso? Beth repete em detalhes a longa história de ter visto as manchas brilhantes do carro, chamado à base da Força Aérea, em Pise, e ter visto a agulha da bússola reagir às manchas e ligado para a irmã. Lembra-se de que, ao lustrar o carro algum tempo depois, as manchas não tinham desaparecido, mas ficado mais brilhantes. Ela conta de novo como escreveu para a NICAP em Washington e de seu desejo de saber tudo o que pudesse a respeito do assunto OVNI.
Na conclusão da história, o médico encerrou a parte dela na sessão e trouxe Barney ao consultório, a fim de conferir suas experiências à luz da parte do material que Betty lhe fornecera. Médico, após colocar Barney em transe, Betty naturalmente já fora liberada neste ponto. Agora, Barney, quero rever com você alguns pontos de sua experiência quando aparentemente foi levado a bordo deste objeto não identificado. Você está de volta agora, sente-se particularmente bem e relaxado, mas está de volta. De volta ao ponto em que estava na estrada. Fale-me sobre os tais olhos, Barney, e seu usual tom monótono. É importante lembrar que nem Barney e nem Betty estavam a par da própria história ou da do outro. Estávamos descendo pela estrada e eles estavam sinalizando para mim. Médico, sinalizando para você? Barney, sim. Suas mãos não estavam erguidas, mas sim abaixadas, num movimento me indicando para parar. Mais tarde descreveu-o como um movimento lateral de agitação. Médico, havia um veículo ali? Barney, não havia nenhum veículo. Médico, que luz havia ali? Faróis de automóvel? Barney, apenas uma luz alaranjada. Médico, uma luz alaranjada. Barney, e eu pude ver este brilho alaranjado. E comecei a saltar do carro e pus um pé no chão. E dois homens estavam parados a meu lado, ajudando-me a sair. Eu me sentia muito relaxado, ainda que muito apavorado. Médico, eles se identificaram de algum modo? Barney, não disseram nada. Médico, eles indicaram o que queriam? Barney, não disseram nada. E eu soube que estava caminhando ou descendo a estrada da posição onde meu carro ficara parado. E pude ver a rampa que subia e fechei os olhos. Médico, para onde ia esta rampa? Barney, para uma soleira de porta. Uma soleira de uma forma muito engraçada, como uma porta para uma nave de aparência muito estranha. E eu entrei e ouvi uma voz exatamente como a voz que eu ouvira na rodovia lá em Indian Head, dizendo-me que nada de mal aconteceria comigo, e mantive os olhos fechados. Médico, você não chegou realmente a ouvi-lo naquela hora? Barney, era isso que eu não podia entender. Médico, achou que o líder do veículo estava falando com você? Barney, sim. E era a voz dele que pensou ter ouvido? Sim. Médico, na realidade, então você não a ouviu? Barney, era isto que eu não podia entender. Médico, você acha que ele foi transmitido ou algo assim? Barney, sim. Desci pelo corredor apenas alguns passos e entrei noutra porta. Médico, eles estavam guiando você? Barney, estavam me segurando de ambos os lados e eu entrei. E achei que meu pé tropeçava no anteparo bem na base da porta. Médico, Betty estava por perto? Barney, não, Betty não estava comigo. E eu vi esta mesa e soube que ia ficar em cima dela. Fui carregado, caminhei para ela e soube que ia ficar nesta mesa. Médico, com o que esta mesa se parecia? Uma mesa de operações? Mesa de exames? Barney, parecia-se com uma mesa de operações. Médico, uma mesa de operações. Qual é a diferença entre uma mesa de operações e uma mesa de exames? Barney, ou se parecia com uma mesa de exames? Não sei. Só sabia que eu poderia ficar inteiramente apoiado nela. E era muito simples, nada de elaborado. Só que eu poderia me deitar. E meus pés estendiam-se além da ponta da cama, ultrapassando a da posição em que eu estava deitada. E senti meus sapatos sendo removidos, e pude ouvir um som de murmúrios que eles pareciam estar fazendo. Sentia muito medo de abrir os olhos. Eu recebera ordens para não abrir os olhos, e tudo terminaria depressa. E pude senti-los examinando-me com as mãos. Eles olhavam minhas costas e pude senti-los apalpando pelas costas abaixo como se estivessem contando em minha coluna dorsal. E senti algo tocando bem na base da minha espinha, como um dedo sendo espetado, um único dedo. Médico, eles falaram alguma coisa com você? Barney, só podia ouvir aquele som baixo, semelhante a um murmúrio. Ele o demonstra. Soa como E depois fui virado de costas e de novo fui examinado. E minha boca foi aberta e pude sentir 2 dedos fechando-a de novo. Então eu ouvi como se mais homens entrassem. E pude ouvi-los acotovelando-se no lado esquerdo da mesa onde eu estava, e algo arranhou-me muito de leve, como um bastão contra meu braço esquerdo. Então esses homens saíram, e eu fui deixado com o que pensei serem 3 homens. Não contando os 2 que me haviam trazido e o outro que parecia acompanhar esses 2, havia mais de uma pessoa na sala. Mas apenas um homem parecia estar se movendo ao redor de meu corpo o tempo todo. Então meus sapatos foram recolocados e eu desci da mesa. E acho que me senti muito bem, pois soube que estava terminado. E novamente fui levado à porta, onde meus pés bateram contra a coisa na parte inferior, como um alto batente de porta, e eu passei por ele e voltei à rampa e desci e abri os olhos e comecei a caminhar. E vi meu carro e as luzes estavam apagadas, e ele estava parado na estrada e todo escuro, e eu não pude entender.
Eu não havia apagado os faróis, e abri a porta, apalpei à procura de Delcy e entrei. E sentei-me em cima do cabo do macaco, eu o tirei, o removi do banco e o pus no chão. E Betty estava vindo pela estrada, e ela deu a volta e abriu a porta. Médico, ela estava sozinha? Barney, ela estava sozinha, e estava rindo, e eu pensei que dessa vez ela devia ter feito uma parada na viagem para ir ao mato. E ela entrou no carro e disse, bem, ninguém vai acreditar nisto. Ou eu devo ter dito isto, e depois eu falei, não, ninguém. Isto é tão ridículo, ninguém vai acreditar. E estava pensando no que acontecera e que estávamos sentados ali olhando pela estrada e pude ver o brilho ficando mais e mais intenso. E nós dissemos, oh meu Deus, de novo não. E ele se foi. E então acendi as luzes e dei partida no carro e dirigi em silêncio pela estrada. E achei que devia ter dirigido por uns 30 quilômetros até estar de volta à rodovia 3. Médico, o que você disse para Betty? Barney, Betty me disse, bem, você acredita em discos voadores? E eu respondi, ora, Betty, não seja ridícula. Médico, você lhe falou sobre sua experiência no veículo? Barney, eu havia me esquecido da experiência. Tanto Betty quanto Barney afirmaram sob os mais rígidos interrogatórios que suas recordações para tais experiências foram imediatamente apagadas depois que deixaram o veículo, até a hipnose devolvê-las. Médico, você havia se esquecido? Barney, sim. Médico, ela lhe contou sobre a experiência dela? Barney, não, ela não o fez. Médico, então nenhum de vocês falou sobre sua experiência no veículo? Barney, não. Médico, está inteiramente ciente de que eles afirmaram frequentemente não terem qualquer recordação de sua experiência conjunta, mas continua a atestá-los sob hipnose. Por que não? Barney, não me lembro. Médico, entendo. Esta lembrança fora simplesmente apagada? Você acha que Betty viu o veículo? Barney, não sei. Médico, e ainda não sabe hoje? Barney, não. Médico, muito bem então, vamos parar aqui. O Dr. Simon acordou Barney do transe e a sessão foi dada por terminada para aquele dia. Da mesma veio a confirmação de que as recordações de Betty sob hipnose eram quase exatamente paralelas aos seus sonhos. O Dr. Simon não sabia naquela ocasião que Barney, por se sentir embaraçado sobre os sonhos de Betty e não considerá-los baseados na realidade, persuadira a mulher a não falar dos sonhos com o médico até ele perguntar por eles. Betty concordara em não tocar neles até ser interrogada para não influenciar indevidamente o médico. Ele iria explorar os sonhos mais tarde quando a terapia progredisse, juntamente com outros aspectos mais confusos do caso, que tinham de ser reexaminados. Primeiro, havia a natureza da experiência. O que era real? O que não era? Barney poderia apresentar certa ansiedade numa viagem para longe de casa por causa de sua sensibilidade racial. Certos medos poderiam ser exagerados nessas condições, tornando-o excessivamente sensível. Os pontos de interrogação eram óbvios. Como duas pessoas podiam descrever similarmente um fenômeno complexo em detalhes, ambos em estado consciente e sob profunda hipnose? Como podiam contar detalhes notavelmente semelhantes a respeito de um sequestro por parte de seres humanoides inteligentes, o qual desafiava qualquer encontro documentado na história, quando nenhum dos dois estava a par do que o outro vira ou relatara sob hipnose para o médico? Isto teria ou não acontecido? Se uma pessoa acreditasse que a hipnose é absoluta, que o indivíduo sob hipnose não pode apresentar nada senão a verdade, e se ambos os rios estavam inteiramente sob hipnose, então ele acreditaria na história. O peso das evidências indica que, na hipnose, aquilo em que o paciente acredita é o que determina a verdade para ele. Consequentemente, a verdade da experiência dos rios era determinada pela força de sua convicção. Enquanto que a possibilidade de se mentir é muito remota, a possibilidade de se relatar uma fantasia inteiramente acreditada pelo paciente como verdadeira era uma possibilidade. A probabilidade de duas fantasias similares relatadas por duas pessoas diferentes é muito difícil. Qual é a resposta? A história neste ponto podia ser avaliada por dois pontos de vista diametralmente opostos. Ou os rios estavam mentindo ou a experiência fora verdadeira. Uma mentira total por um lado e a verdade do outro. Mas o que há entre as duas? Uma possibilidade, alucinações. Uma pessoa pode sofrer uma alucinação temporária num período de medo extremo. Em forma espectral, as possibilidades neste estágio podiam ser consideradas como se segue. 1. O incidente era uma mentira completa. O Dr. Simon não aceitava esta possibilidade. Sentia que ambos os rios eram pessoas sinceras, dignas de crédito, contando o que acreditavam ser verdade, tanto conscientemente quanto em estado de transe. 2. O incidente fora uma alucinação dupla. O médico também achava isto muito improvável. Por todas as sessões não houvera qualquer indicação disto. 3. O incidente fora um sonho ou ilusão.
Isto seria explorado em detalhes a possibilidade de que uma experiência real ocorresse num pano de fundo sensibilizado. Um pano de fundo existia, no qual poderiam ser impressas ilusões ou fantasias, mais tarde a serem reexperimentadas em sonho. 4. O incidente fora uma realidade, o sequestro realmente ocorrera. Este tipo de experiência jamais fora documentado de forma viável com quaisquer evidências convincentes. O médico acreditava que isso também era improvável e que muito do que fora relatado era similar a material de sonho. As visões conscientes do OVNI, à luz de relatórios de cientistas, técnicos, pessoal da Força Aérea, pilotos de aviões, comerciais e operadores de radar de todo o mundo, permaneciam uma possibilidade distinta, se não uma probabilidade. Ainda assim, os Hill pareciam honestamente seguros. Eles corroboravam um a história do outro, tanto conscientemente quanto sob hipnose. Pelo fato de se deixar substancialmente de lado a mentira e a alucinação, o médico começou a pesar a evidência da elaboração ilusória, especialmente nos sonhos envolvidos. Beth realmente tivera sonhos, sonhos elaborados, sonhos repetidos em detalhes sob hipnose. O médico examinara durante a sessão de Barney se ele também adormecera na estrada e sonhara com um sequestro. Barney estava convencido de não ter adormecido na viagem e o médico estava disposto a aceitar isso. Depois das primeiras sessões com Barney, o Dr. Simon começara a presumir que as ilusões e fantasias eram dele e Beth as absorvera do marido. Mas nas sessões seguintes, Beth, sob hipnose, confirmara as experiências de Barney em um grau notavelmente próximo. Isto poderia ser coilusão consciente. Mas aqui estavam duas pessoas, nenhuma delas ciente daquilo que ela própria dizia e contavam histórias idênticas. Detalhe que os Hill não tiveram permissão para saber senão mais tarde. Se a história não podia ser aceita como verdade, era necessário uma alternativa racional, feitos todos os tipos de teste. Um médico estaria alerta para absurdos e incongruências ao tentar encontrar uma explicação que a apoiasse ou a refutasse. Com o término do segundo transe de Beth, parecia que o reverso da presunção inicial do médico poderá ser verdade. Se a experiência total não fosse real, um sonho ou fantasia iniciado por Beth poderia ter sido absorvido por Barney, que parecia ser mais sugestionável. O Dr. Simon notou que as coisas que Barney experimentara na parte do sequestro estavam na história de Beth. Por outro lado, muito pouco da sequência do sequestro de Beth estava incluída na história de Barney. A recordação de Barney de ter sido levado através da mata era vaga se comparada à dela. Os detalhes dos exames a bordo da nave eram muito mais extensos na história de Beth que na dele. Se esta presunção fosse verdade, então a questão de como os sonhos de Beth teriam sido absorvidos por Barney teriam de ser cuidadosamente examinadas. Por ocasião da sessão seguinte, a 21 de março de 1964, a manhã de sábado seguinte, o Dr. Simon planejava trabalhar na teoria de que Barney de algum modo absorvera e fora influenciado pelos sonhos de Beth, e que os sonhos de Beth se haviam transformado em convicções para ela aparentemente reais. Esta possibilidade fora sugerida por um amigo. Como acontecera com Beth na semana anterior, o médico conversou com Barney antes de colocá-lo em transe. No início da conversa, Barney disse ao médico que pela primeira vez na sua vida ele sonhara com OVNI em 3 noites diferentes na semana anterior, no domingo, na terça-feira e na quarta. O sonho era recorrente. Barney estava parado no chão olhando para um OVNI no céu e Beth gritava sobre eles. A conversa continuou por diversos minutos com Barney revendo como ele trouxera casualmente à baila a história do OVNI para o Dr. Stephens, o qual por sua vez resultara na visita dos Hill ao Dr. Simon. Médico. Barney ainda está inteiramente consciente e não foi ainda colocado em transe. Beth também foi perturbada com sonhos e pesadelos? Barney, sim, foi. Médico, tem certeza? Sim, isso é verdade. Médico, vai pressionar duramente no aspecto sonho agora, nas partes conscientes e no transe. E ela lhe contou sobre essas coisas? Ela contou sobre eles em conversas comuns? Barney, sim. Médico, você chegou a testemunhar alguns de seus pesadelos? Não, não testemunhei. Você estava sempre dormindo? Sim. Bem, vocês dois dormem numa cama de casal? Sim, dormimos. E Beth fala enquanto dorme? Não, não fala. Até onde você sabe, ela não fala. Sei que ela não fala. Ela não fala? Barney, nunca a ouvi mesmo quando estou acordado às vezes e ela está dormindo. Eu nunca a ouvi. Médico, nunca a ouviu falar no sono? Não. Médico, agora, quando ela lhe descreveu os tais sonhos, quanto deles contou a você? O que ela contou sobre eles? Barney, disse-me que de algum modo estava querendo saber se havia referências ou relacionamento entre seus sonhos e o período de tempo que faltava lá nas White Mountains. Médico, este período de tempo foi-lhe apontado pelo Sr. Roman?
Barney, ele achou interessante que entre Ashland e Indian Head, uma distância de aproximadamente 60 quilômetros, nós simplesmente não pudéssemos lembrar nada dessa parte da viagem. E eu realmente não conseguia lembrar. E achei que era provável eu ter estado dirigindo meu carro. Médico, você não estava ciente de que a viagem tomara um tempo excessivamente longo? Barney, não. Médico, só quando o Dr. Hammond chamou-lhe a atenção para isso? Barney, sim. Ele achou interessante quando dissemos que ouvimos aqueles sons de bip em Indian Head, assim nós continuamos a história. E quando chegamos a Ashland, ouvimos esse som de bips outra vez. Então ele disse, bem, o que aconteceu no período de tempo entre os bips e esses 60 quilômetros? Eu não conseguia lembrar. Aí percebi que estivera dirigindo por um período de tempo sem qualquer conhecimento de ter passado por nada ou descido pela rodovia 3 nesta parte. Médico, vocês passaram por algum carro? Encontraram alguma pessoa? Barney, não o fizemos. Médico, então você se sentiu particularmente impressionado por este lapso de tempo? Barney, não fiquei. Médico, e Beth também não ficou, tudo bem. O médico em seguida coloca Barney em transe com as instruções de costume. E agora você se recorda totalmente de todas as experiências sobre as quais conversamos neste consultório. Todas elas e de todos os seus sentimentos. Mas eles não vão mais perturbar. Você vai se lembrar de todos os seus sentimentos e experiências. Eu quero voltar e falar sobre as experiências que você teve ao ser detido na estrada por alguns homens de roupas escuras. Agora, de quem você ficou sabendo sobre esta experiência? Na realidade, isso não aconteceu mesmo com você, não foi? Barney, agora em transe completo. Eu estava hipnotizado. Médico, você foi hipnotizado. Por quem? Barney, pelo Dr. Simon. Barney dissocia o Dr. Simon presente de um relacionamento hipnótico com o próprio Dr. Simon em uma sessão anterior. Médico, sim, isso é verdade. O médico agora começa a testar a extensão da influência de Betty em Barney. Tem de tomar cuidado, porém, a fim de não influenciar indevidamente o paciente por causa da alta sugestibilidade criada pela hipnose. Mas alguém lhe contou alguma coisa sobre a experiência. Quem foi? Barney, Betty. Médico, e como ela lhe contou sobre a mesma? Barney, ela disse que teve um sonho e que fora levada a bordo de um OVNI. E que eu também estava no seu sonho e fora junto. Médico, como ela lhe contou isso? Barney, geralmente quando alguém estava nos visitando. E eu só lhe disse que fora um sonho e não era nada para se alarmar. Ela me contou muitos detalhes dos sonhos. Ela me contou que entraram no OVNI e conversara com as pessoas a bordo do mesmo. E disseram a ela que ela iria se esquecer. E ela disse à gente do OVNI que não iria se esquecer. E eles lhe disseram que eram apenas sonhos e eu não podia acreditar naquilo. Mas ela disse que não. Que de algum modo ela acha que há uma conexão entre esses sonhos e o que aconteceu, pois ela nunca havia sonhado com OVNI antes, e ela me contou que enfiaram alguma coisa em seu umbigo. E ela não contou isso para mim, mas eu estava ouvindo enquanto ela contava para o Walter Webb, quando ela falou sobre a visão do OVNI que tivéramos, e então eu ouvia seus sonhos, mas ela não me falou diretamente sobre os sonhos. Barney agora está se corrigindo da declaração de que Beth contara os sonhos diretamente a ele. Médico, mas ela contou alguma coisa sobre eles? Barney, só que eles haviam aparecido na sala com meus dentes e estavam muito espantados por meus dentes saírem e os dela não. Médico, e as outras coisas que você me descreveu sobre o que lhe aconteceu quando o estavam examinando, ela lhe contou sobre isso? Novamente, as recordações de Barney seriam apenas aquilo que Beth pusera em sua mente? Barney, não, ela nunca me contou isso. Eu estava deitado na cama e eu senti me examinando. Médico, isso faz parte dos sonhos de Beth? Barney, firmemente. Eu estou lhe contando o que me aconteceu realmente. Na hora em que Beth estava narrando seus sonhos, eu ficava muito espantado, pois nunca imaginei que isso havia acontecido. Agora descobri que aconteceu. Médico, mais testes, mais desafios. Agora, todo este sonho sobre ter sido levado a bordo e todos os detalhes do mesmo, tudo isso lhe foi contado por Beth, não foi? Barney, não, Beth nunca me contou, só sobre meus dentes. Médico, só sobre seus dentes. Médico, como sabe que isso aconteceu? Barney, eu fui hipnotizado pelo Dr. Simon. Ele me fez voltar a 19 de setembro de 1961, quando eu saí de Montreal e eu lhe disse o que estava acontecendo comigo em cada vez que perguntava. E eu conversei com gente que nunca vira antes. E eu soube que vira um OVNI e cheguei a Indian Head e saltei do meu carro e caminhei para o tal OVNI e eu não podia acreditar que estava lá. E assim mesmo não podia fazê-lo ir embora. Agora Barney torna-se emocionalmente perturbado outra vez. E eu me senti forçado a chegar mais perto e rezei a Deus para me fazer... Interrompe em soluços. Médico, isto não o vai perturbar agora, vá com calma. Barney, um pouco mais calmo. E eu rezei para poder me afastar e voltar correndo para o carro.
e eu consegui, e os olhos continuavam me seguindo de volta ao carro, e eu me senti muito, muito perturbado. O médico permite que ele mais uma vez torne a narrar a parte de Indian Head da história. Não se revelam contradições, é igual ao modo como sempre a relata. Depois Barney continua entrando no período amnésico. E eu continuei dirigindo, e fiz uma curva e nunca soube o motivo, e, bem, eu fiz aquela curva. Eu virei para a esquerda e descobri que estávamos numa área desconhecida, aonde eu nunca havia estado antes, e me sentia muito desconfortável, e de algum modo os olhos estavam me seguindo, dizendo-me que eu podia ficar calmo, que nada de ruim me aconteceria, que eu poderia relaxar. E eu vi aqueles homens caminhando para mim. Médico, e agora fale-me desses homens na estrada. Tem certeza de que estavam lá? Barney, com muita firmeza. Estavam lá, e eu nunca soube disto. Eu nunca soube disto. Porque eu fui hipnotizado pelo Dr. Simon e ele me disse que eu iria contar isto e eu contei isto. Médico, diretamente. Você sonhou com isto? Barney, não, eu não sonhei com isto. Médico, você quer dizer que os tais homens realmente o detiveram? Sim. Muito bem, prossiga daí. Barney, e eu comecei a saltar do carro e me senti amparado pelos dois homens. Médico, é óbvio que Barney vai manter-se na sua história anterior. 1 minuto apenas. Beth não lhe disse isto enquanto você estava dormindo? Às vezes é possível dar uma forte sugestão hipnótica a uma pessoa quando ela está em certos estágios do sono normal. Barney, não, Beth nunca me disse isto. Médico, ela não sonhou com isto e falou com você enquanto dormia? Barney, ela nunca me contou isto. Beth disse que nós havíamos estado dentro de um OVNI em seus sonhos. Não contou como chegamos até lá. Médico, sim, mas ela não lhe disse que vocês foram levados para dentro? Barney, sim, ela disse. Médico, então ela lhe contou sobre tudo o que foi visto lá dentro e sobre ter sido detida por estes homens? Barney, não. Ela não me contou sobre ter sido detida pelos homens. Ela não tinha isto nos seus sonhos. Nisso ele é correto. Essa parte foi só quando fui hipnotizado. Médico, só quando você foi hipnotizado. Barney, sim, eu vi isto. Médico, como você explica tudo isto? Como explica o que aconteceu? Acredita que realmente aconteceu? Barney, aconteceu sim. Eu não sei o que dizer, não quero lembrar, suponho que não vou lembrar. Médico, quem lhe disse que você não vai se lembrar? Barney, foi dito em minha mente que eu iria esquecer de tudo. Ficou impresso em minha mente. Médico, impresso em sua mente? Quem lhe disse? Barney, penso que foi o homem que vi olhando para mim e para quem eu estava olhando, e achei que foi ele. E ele me disse que eu devia ficar calmo e não devia ter medo, e que nenhum mal me aconteceria, e que eu seria deixado em paz para seguir meu caminho, e que eu me esqueceria de tudo e nunca mais me lembraria de novo. Médico, como você explica o fato de não saber nada sobre a experiência de Beth e assim mesmo ela parece saber de tudo sobre a sua? Barney, eu não estava no mesmo quarto que ela, não sei onde ela estava. Eu, de algum modo, sentia-me relaxado. Achei que logo iria terminar e que nada de mal nos aconteceria. Médico, você disse antes que não sabe o que aconteceu, mas também disse que Beth contou-lhe muito do que acontecera em seu sonho. Barney, ela contou-me sobre ela mesma. Não sei o que aconteceu com Beth na estrada, mas nunca acreditei em seus sonhos. Médico, se não acredita nos sonhos dela, por que acredita nos seus? Barney, eu nunca sonhei com o OVNI, senão domingo passado. Eu tive esse sonho na noite do domingo e na noite de terça-feira e na noite de quarta-feira. E estas foram as primeiras vezes que sonhei com um OVNI. Médico, você me disse há algum tempo atrás que se sentiu dissociado quando viu o tal OVNI. O que quis dizer com isso? Barney, penso que eu nunca havia sabido como era este sentimento. E me senti dissociado, como se meu corpo se movesse e assim mesmo meus pensamentos estivessem separados do mesmo. E eu nunca me sentira assim antes na vida. E me senti dissociado. E nunca mais experimentei essa sensação de novo até estar em seu consultório. E você fez um cachorrinho entrar na sala. E eu fiquei hipnotizado e fez parecer como se o cachorrinho estivesse lá. Está se referindo ao teste que o médico fizera com ele. Médico, então isto foi uma alucinação, não foi? Barney, aquilo foi uma alucinação. Médico, e também aquela história de ter sido raptado, não poderia ter sido uma alucinação também? Barney, o médico não o consegue abalar. Eu gostaria de poder pensar que foi uma alucinação. Médico, pressionando duramente. Por que não poderia ter sido? Barney, eu não sei. Médico, e o que me diz do Dr. Webb ter sugerido a você que algo deveria ter acontecido durante aquele espaço de tempo? Barney, o Dr. Webb não sugeriu nada. O Dr. Webb não sugeriu que algo acontecera comigo. Mais uma vez, a estreita aderência à verdade literal sub-hipnose. Fora Roman quem fizera esta sugestão. Médico, bem, ele fez crer que parte de seu tempo não podia ser explicada. Barney, houve um período de tempo em Indian Head até Ashland e eu continuo pensando que tudo o que eu podia me lembrar era de ter saltado na estrada em Indian Head.
Nunca pude me lembrar, exceto de ter corrido de volta para o carro e de ter ido embora dirigindo. E eu não sei o que estive fazendo de Indian Head até Ashland. O Sr. Roman sugeriu que parte de meu tempo não podia ser explicada. Médico, você se sentiu dissociado sobre esta parte da experiência? Barney, não me senti dissociado. Só não pensei sobre ela. Não senti nada, exceto que eu devia ter estado dirigindo. Isso foi tudo o que eu senti. Médico, e tem certeza de que isso realmente aconteceu? Barney, tenho certeza absoluta. Médico, esses homens falaram com você? Barney, só aquele que eu pensei ser o líder. Médico, aquele que você julgou ser o líder da nave espacial? Barney, sim. Médico, que tipo de idioma ele usou? Barney, ele não falou comigo com palavras. O que eu devia fazer me foi dito por seus pensamentos, fazendo meus pensamentos entenderem. E eu podia ouvi-lo, e não compreendia como eu podia entendê-lo. E foi-me dito que eu não sofreria nenhum mal. Médico, isso foi algum tipo de telepatia? Barney, eu não estou familiarizado com o termo. Médico, telepatia é a capacidade de entender os pensamentos de outra pessoa ou de ter seus pensamentos compreendidos por alguém. Barney, eu pude entender os pensamentos dele. Seus pensamentos me vieram como eu sinto seus pensamentos quando o senhor fala comigo, é isto. E eu sei que o senhor está aí, embora meus olhos estejam fechados, e o senhor me faz perguntas. E eu sei que o senhor está aí, mas não sei onde. E foi assim que ele me disse que eu não sofreria nada de mal, e que eu seria deixado em paz para prosseguir meu caminho tão logo me levassem para a tal sala. Depois eu não ouvi mais e nem ouvi seus pensamentos me dizendo que eu não me lembraria de nada disto, pois não sofrera nenhum mal e eu queria esquecer. E ele me ajudou a esquecer, dizendo-me que isto era o que eu queria fazer. E eu não me lembrei mais. Médico, você me disse que Beth tentou hipnotizá-lo numa ocasião. Barney, quando estávamos na estrada em White Mountains e nós paramos pela primeira vez para olhar melhor aquela luz movendo-se pelo céu vindo em nossa direção, eu pude ver isto acontecendo e eu disse, é um avião. E Beth disse, veja como está voando. Barney continua com os longos detalhes de sua primeira parada na rodovia 3, quando então Beth tenta influenciá-lo, dizendo que aquilo era algo estranho e não é um avião. E de como ele se sentia estranho sobre o mesmo, pois não havia qualquer som. Mas ele faz ver que não iria deixar Beth influenciá-lo indevidamente. Sua recordação é novamente idêntica às declarações anteriores. Quando ele menciona que esperava ver algum tráfego ou um patrulheiro rodoviário, o médico o interrompe com uma pergunta. Médico, você queria ver alguns homens na estrada? Barney, não queria ver aqueles homens. Médico, depois de não ter sofrido nenhum mal, sentiu-se melhor? Barney, senti-me engraçado, e não podia lembrar. E assim mesmo, eu sabia que alguma coisa havia acontecido. Fiquei confuso por estar fora da rodovia 3. Eu estava dirigindo de volta para casa na rodovia 3 e não podia entender por que saíra da mesma. E logo depois disto ouvimos o bip, 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 e eu fiquei quieto depois disso. Médico, Beth não o hipnotizou? Barney, não, Beth não me hipnotizou. Eu queria pensar que ela estava errada sobre o objeto no céu. Agora repete de novo os detalhes de sua parada em Indian Head, indicando que o objeto poderia ser um helicóptero para ficar suspenso no ar. Assim mesmo, não havia qualquer som e ele sabia que não era um helicóptero. Barney chega ao ponto na narrativa onde vai correr de volta ao carro. E eu corri de volta ao carro, e assim mesmo sabia que não estava lá. Médico, você sabia que não estava lá. Barney, sabia que não podia ser real ter algo como aqueles olhos em minha cabeça. Médico, na sua cabeça? Barney, sim, aqueles olhos. Médico, esta coisa toda surgiu de sua cabeça então? Barney, não. Por que não poderia ter sido? Barney, eu me lembro dela exatamente como me lembro de tudo mais até haver parado em Indian Head. Lembro-me de tudo o que fiz. Então dirigi pela estrada e passei através de North Woodstock e depois fiz uma curva para a esquerda. E Beth estava olhando para mim meio confusa. E assim mesmo ela não fez perguntas sobre o que estava fazendo. E eu podia sentir que ela estava pensando. E eu disse, sei o que estou fazendo, sim. Sei que estamos na estrada certa. Médico, o que você acha que ela estava pensando? Você disse ter sentido o que ela estava pensando. Novamente, a possibilidade das crenças de Beth transferirem-se para Barney. Barney, achei que ela estava pensando que eu saíra da estrada e que... Médico, você sempre adivinha os pensamentos de Beth? Barney, sim, às vezes isso acontece. Às vezes nós tentamos ver se podemos sentir o que o outro está pensando. Não dá muito certo. Médico, vocês chegaram realmente a tentar? Ver se podiam adivinhar o pensamento um do outro? Vocês praticaram isso? Barney, bem, quando eu estava em Filadélfia, ela dizia que desejava que eu ligasse para ela. E disse que muitas vezes ficava deitada no quarto e pensava, telefone para mim, Barney. E então eu telefonava. Não que eu pensasse que ela estivesse desejando um telefonema meu, mas eu já havia planejado ligar de qualquer modo. Contudo, ela dizia,
Você deve ter lido meus pensamentos, pois eu estava aqui deitada esperando sua ligação. Médico. Ela poderia ter plantado todos esses pensamentos a respeito do OVNI em sua mente? Você disse que ela queria hipnotizá-lo. Barney. Sei que Beth não me hipnotizou. Gostaria de pensar que ela me hipnotizara. Queria pensar que o objeto não estava lá. E foi por isso que eu disse: o que está fazendo, Beth? Tentando me hipnotizar? E como eu continuava a dizer que era um avião, queria que concordasse. Sim, é um avião. E então prosseguiríamos a viagem. Mas ele continuava nos seguindo e eu não gostava daquilo. Sabia que era muito peculiar um avião seguir um carro numa estrada como aquela, e tinha esperanças de que não estivesse ali. E eu não queria que ele estivesse ali. E assim mesmo permaneceu e desceu a rodovia conosco. Novamente, com todos os detalhes, Barney torna a contar os acontecimentos em Indian Head, indicando não acreditar que esta coisa possivelmente estivesse ali, mas estava, e parecia que iam capturá-los. Médico, como sabe que eles iam capturar você? Barney, eu podia ver esta coisa chegando muito, muito perto. E eu também estava caminhando para mais perto, e vi uma coisa como... Não era como uma rampa, mas sim um objeto baixo saindo por baixo do objeto. Pude ver tudo isso através do binóculo. Pensei numa escada, mas na realidade não sei se era isso mesmo. Sei apenas que estava projetando-se do mesmo. E as asas que se estenderam não eram como as asas de um avião, mas eram como o tipo de asa morcego de aviões militares. Elas deslizaram para fora. Médico, você está querendo dizer que a asa deslizou para fora na fuselagem? Barney, ele não tinha uma forma em estilo fuselagem. E enquanto as asas começaram a deslizar para fora, as luzes vermelhas começaram a se mover para longe do mesmo. E eu percebi que eram uma extensão das asas, e então fui capaz de me soltar e correr de volta ao carro. Médico, qual era o tipo de formato do tal objeto? Se não era um formato em estilo fuselagem, qual era ele? Era mais de uma forma oval, tipo prato de torta. Médico, Beth descreveu-o como em formato de charuto. Barney, quando estava voando no céu, dava a impressão de ser como um charuto, pois eu pensei que fosse um avião de passageiros devido ao comprimento. Mas então estava longe, à distância. E só então, quando chegou perto, foi que notei que aquilo que eu considerava uma fileira reta de luzes de um avião revelou-se uma série de luzes de tipo curvo. Médico, muito bem, vamos parar agora, a menos que você queira dizer mais alguma coisa e isto tudo não o vai perturbar. Pela primeira vez agora, o médico vai permitir que Barney recorde algumas das coisas contadas por ele sob hipnose, um passo de maior envergadura na terapia. E agora, você vai lembrar destas experiências até onde elas não o perturbarem. Está me entendendo? Depois de eu o acordar, você vai poder se lembrar de tudo que não o perturbe sobre a mesma. Você vai se recordar que elas não irão perturbá-lo, não vão lhe fazer nenhum mal, tudo agora é passado e gradualmente, enquanto continuarmos a nos ver, você irá recordar de todas as coisas. É importante que as instruções sejam absolutamente claras, pois a tendência do paciente é tomar as coisas de modo quase literal. Mas não irão causar-lhe quaisquer pesadelos, causar-lhe nenhum problema e você irá sabendo mais e mais enquanto formos prosseguindo. Isto ficou claro? Barney, sim. Médico, você não sentirá nenhum medo, nenhuma ansiedade. Vai sentir-se confortável e relaxado e nós continuaremos a conversar sobre estas coisas deste modo. A mesma coisa acontecerá com Beth. Você vai se lembrar dessas coisas até onde puder se lembrar sem se sentir perturbado, sem ser incomodado por elas. Vou vê-lo de hoje a uma semana. Está tudo bem? Barney, sim. Médico, tudo bem. Agora pode acordar. Barney desperta. Como se sente agora? Barney, eu me sinto bem. Uma pausa. Estou intrigado sobre uma coisa. Posso me lembrar de ter sido hipnotizado. Geralmente, quando venho aqui, sei que fui hipnotizado, mas não recordo de nada. E eu olho para meu relógio e podem ter passado 2 horas. Posso me recordar de coisas sobre esta sessão de hoje que eu não podia me lembrar em todas as sessões anteriores. Médico, de que se lembra agora? Barney, da visão do OVNI de que eu estava falando de certas coisas que me intrigavam e eu não podia compreender direito. Eu nunca pude entender. Eu costumava conversar com o Walter Webb quando ele nos fazia uma visita e nós falávamos sobre o que tínhamos visto, o que eu e Beth havíamos visto. E sempre conversávamos e chegávamos até quando os homens da nave se voltavam para o painel. E eu nunca pude ir além disso. Mas agora quase posso ver como era aquele sujeito que estava olhando para mim. E ele não era apavorante. Não era apavorante num sentido horrível, como um tipo de criatura desumana, distorcida. Ele era mais... A parte apavorante era a precisão militar, como se fosse uma pessoa sabendo o que devia fazer, pudesse realizá-la e estivesse disposta a fazê-la.
E quando eu disse que ele ia capturar-me, eu costumava me lembrar disso, mas nunca pude recordar o motivo pelo qual eu julgava que ele ia me capturar. Médico, bem, por que ele ia capturá-lo? Barney, não sei por quê. Por que ele iria me capturar? Médico, e por que você achava isso? Barney, eu fui forçado a ir até lá, e nunca pude entender o que me levara a caminhar para aquele objeto, quando todos os meus sentidos não fariam uma coisa como essa. E é muito estranho, quase inacreditável. Médico, bem, agora algumas coisas estranhas vão ocorrer enquanto formos adiante. E você vai se tornar mais e mais consciente daquilo que esteve acontecendo sob hipnose, do que até agora foi capaz de recordar. Nada irá perturbá-lo, e você vai se lembrar mais e mais enquanto for se acostumando com os acontecimentos e não será apanhado de surpresa. Barney, sim, o senhor sabe, Betty e eu costumávamos ir até as White Mountains depois desta visão. Isto aconteceu em 1962 e ocasionalmente em 1963. E nós dirigíamos ao longo de diversas estradas secundárias diferentes nas montanhas. Não parecíamos nunca saber por que motivo estávamos fora da estrada principal, pois eu não conseguia entender por que eu julgava estar na rodovia 3. E assim mesmo não tinha certeza de estar na rodovia 3. Mas agora eu sei que saí da estrada. Médico, agora você se lembra e você e Betty não conversaram sobre essas coisas? Sobre os sonhos dela? Barney, sim, Betty eu os mencionava. Médico, você sabe muito mais agora sobre os sonhos dela do que se lembrava antes? Barney, bem, não. Algumas das coisas que ela me contou sobre seus sonhos, onde eu era parte dos mesmos, foi sobre meus dentes terem sido retirados. E eu disse, bem, o que eu estava fazendo? E ela respondeu, você não estava fazendo nada, pois ela realmente não sabia mais nada além disso. Médico, vocês não pararam para descansar em qualquer momento desta viagem, pararam? Está sendo explorada a possibilidade de um sonho ao longo da estrada, enquanto Barney estivesse adormecido. Barney, sim, nós paramos. Oh, foi quase, eu diria, a 30 e poucos quilômetros além de Montreal. Médico, vocês não pararam para um bife ou para um cochilo ou algo assim? Barney, não, foi uma viagem contínua, e eu me sentia bem. Sentia-me com ótimo ânimo. Estava bem descansado pela noite anterior. Havíamos passado um dia maravilhoso e eu sabia que podia dirigir desde as White Mountains até Portsmouth e assim não parei. Não me sentia muito cansado. Mas isto é intrigante, pois eu posso me lembrar vagamente de um brilho vermelho na estrada e sempre achei que havia alguém fazendo alguma coisa assim, mandando-me parar. Médico, você fala em alguém sacudindo uma lanterna? Barney, não. Bem, sim, se ele estivesse com uma lanterna na mão. Médico, entendo. Apontando para outro lugar qualquer? Médico, bem, isso teria dado um brilho avermelhado, não daria? Barney, não, o brilho não vinha de um objeto em sua mão. Barney, o brilho era apenas uma grande luminescência. E eu achei, oh meu Deus, não podia ser a luz do dia. Médico, vocês tinham uma lua bastante grande naquela noite, não tinham? Barney, oh, eu pensei na lua, mas a coisa estava bem ali na estrada. Nunca fui capaz de entender. Eu procurei aquele lugar, procurei por ele e disse, bem, como a lua pode estar na estrada nesse tipo de posição? E eu nunca parecia encontrar qualquer terreno onde ela se adaptasse às minhas vagas recordações. Esta coisa estava parada lá e era como... Eu continuo a me lembrar do tal homem me mandando parar. E depois eu quase não me lembro. E agora me lembro. Médico, tudo bem. Então, no próximo sábado continuaremos. Vou conversar um pouco com Betty agora. Barney, tudo bem. A parte de Barney na sessão terminara. Pela primeira vez, as coisas esquecidas por ele começavam a voltar à sua mente consciente. Betty também iria receber permissão de lembrar aquelas coisas que não a perturbassem depois de sua sessão no mesmo dia. Entretanto, as perguntas ainda continuavam sem respostas e uma solução final para o quebra-cabeças ainda parecia bastante distante.